Amados, ontem à noite nós demos abertura a essa conferência, falando a respeito da segunda epístola de Pedro, uma epístola profética. Quem esteve aqui pôde provar o impacto da palavra profética. Quando ali Pedro ele vai mostrando a necessidade que a igreja tem de caminhar a vida cristã normal. Isso numa constante luta contra os falsos profetas que nos últimos dias viriam com seus escárnios e paixões falando que o Senhor não virá. Onde está a promessa de sua vinda? Dizem eles, porque desde que os pais dormiram todas as coisas acontecem ou permanecem como desde o princípio da criação. E nós vimos como que essa blasfêmia ela está vigente nos dias de hoje. Ou melhor, ela está muito patente aos olhos de quem enxerga, de quem consegue compreender a palavra de Deus, como que hoje em dia os falsos profetas, e temos por falsos profetas, não os ímpios de religiões pagãs, os incrédulos contra Jesus Cristo, mas aqueles que infiltrados no meio do povo de Deus, têm aparência de cordeiro, mas que o seu falar é o falar do dragão. Então foi uma bênção. Hoje pela manhã, nós nos reunimos aqui e falamos então a respeito de Mateus capítulo 24 e 25. São os dois capítulos escatológicos de importância do Evangelho de Mateus, que não poderiam ser deixados de serem abordados. E hoje à noite, então, nós iremos dar continuidade a esse pensamento de Mateus 24 e 25, uma abordagem um pouco mais voltada para o Apocalipse. Então vamos falar de Apocalipse 12, 14... e Apocalipse 19 e 20. Evidentemente, em algum momento dessa palavra, nós teremos que fazer menção a Mateus 24 e 25, até para trazer a completação daquilo que ficou faltando, que é a condição das nações, os gentios, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Iremos também abrir um pouco mais o leque das parábolas de Mateus 25, especificamente a parábola das 10 virgens, que não foi abordada com propriedade pela manhã, devido ao tempo ser muito curto, muito escasso. Então, abra o seu coração e deixa Deus nos falar essa noite. Deixa Deus comunicar a sua vontade, deixa que a luz da palavra profética nos alcance. E assim nós sairemos daqui, certamente, cheios de um vigor espiritual. Antes de nós tratarmos especificamente da profecia da grande mulher universal, aqui de capítulo 12 de Apocalipse, eu quero lembrar os irmãos do texto de Pedro que nós falamos ontem à noite, de que nenhuma profecia é de particular elucidação. Nenhum homem está qualificado para trazer qualquer interpretação que seja da profecia bíblica de um modo particular, de uma visão particular. Quando diz particular, quer dizer que essa pessoa que procura interpretar a profecia de um modo particular, ele parte de paradigmas próprios, do seu próprio entendimento, da sua própria concepção religiosa a respeito dos últimos acontecimentos. Para que alguém não tenha, então, uma interpretação particular, é preciso que essa pessoa, ela venha construir a profecia, o entendimento profético, a partir do que a própria Bíblia diz. A partir do próprio entendimento que a Bíblia, a Escritura como um todo traz, de cada figura e de cada situação. Amém? Há um grande engano, a gente pode falar com muita propriedade, que temos ouvido nos últimos dias, de que a igreja do Senhor será arrebatada como um todo. Não se assuste, porque eu disse que isso é um engano. Na verdade, recebemos isso por uma herança religiosa, de que o Senhor virá, ele poderia vir agora, digamos, e então ele levaria toda a igreja que se refere, são aqueles que estando dentro de um grupo cristão, evangélico, religioso, está de acordo com as normalidades daquele grupo, dando dízimo, sem beber, sem fumar, dentro daquele padrão, que ali está formatado, de acordo com o critério de cada denominação, de cada grupo religioso. E assim se prega, então, comumente, que a igreja será arrebatada como um todo, mas esse ensinamento não pode ser confirmado, ou não é confirmado pela Escritura.
Como é que nós falávamos que hoje pela manhã em Mateus capítulo 24? O Senhor Jesus, ao se dirigir à igreja, ele dizia: porquanto, assim como foi nos dias de Noé, assim será também os dias do Filho do Homem. Aí ele diz: estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Aí ele entra nos aspectos particulares do arrebatamento, quando ele afirma que estarão dois numa cama. Um será tomado e deixado o outro. E aí é preciso que tire a ideia de que se refira ali a um casal em que a esposa é evangélica e o marido é descrente. O texto não está dizendo isso. Quando diz, estarão dois no campo, um é tomado e deixado o outro, também não se refere a dois amigos de trabalho, um que é cristão, outro que não é. Ali está falando de duas pessoas que estão na mesma posição, na mesma condição, diante dos homens, dois no campo trabalhando ali. A princípio não há diferença alguma entre eles, mas a diferença entre um cristão que é arrebatado e um cristão que fica será evidenciado no dia do arrebatamento. Até mesmo porque ser arrebatado é um galardão. Ser arrebatado é uma recompensa. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, e Cristo pagou por nossa salvação o preço total. Toda a redenção foi paga na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo ali foi derramado. É por isso que diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A morte é um salário, é uma recompensa, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito é a vida eterna. Então a vida eterna é um dom gratuito, mas o ser arrebatado é uma questão de galardão, é uma questão de obras, é uma questão de comportamento, é uma questão de procedimento, é uma questão de como o cristão se posiciona dentro da história da igreja na qual ele vive. Veja comigo rapidamente aqui em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Versículo 10. Veja como a Bíblia mostra que o arrebatamento não é uma questão de universalidade dos salvos, mas é uma questão de galardão. É por isso que um é arrebatado, outro fica. Dois numa cama, um vai, outro fica. Dois no campo, um vai, outro fica. Então está aqui no capítulo 3, Apocalipse, versículo 10, que diz assim: por que guardaste? Está escrito na sua Bíblia assim? Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. De acordo com o texto, quem será livrado da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Aqueles que guardaram a palavra. Evidentemente, quando diz palavra, nós temos que fazer uma reflexão para saber o que é a palavra de Deus. Naturalmente, hoje em dia nós ouvimos muitas palavras. Nunca houve um tempo na história da igreja, ou na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, em que houvesse tanta palavra e tanta ministração em o nome de Jesus como nos dias de hoje. Se você ligar o seu rádio a qualquer hora do dia ou da noite, você ouvirá uma palavra. Se você ligar o seu televisor a qualquer hora do dia ou da noite, você ouvirá uma palavra. Se você observar por onde você anda, você tropeça nos muitos templos religiosos, de evangélicos principalmente, abertos durante o dia inteiro, e as pessoas estão ali falando a palavra, ou falando palavra em o nome de Jesus. Mas como nós podemos conciliar o fato de que há uma abundância de palavra nos dias de hoje? A profecia de Amós capítulo 8, a partir do versículo 11, que diz que os últimos dias seria marcado pela ausência ou pela falta da palavra. É dito que nos últimos dias os homens andariam de mar a mar, do ocidente ao oriente, em busca de pão e de água, e não encontraria. E ele diz: pão não do pão físico,
Água, não a água física, mas é uma fome e uma sede de ouvir a palavra de Deus. Ora, a Escritura diz que haveria fome, mas a experiência nossa parece que há uma abundância. Como podemos então conciliar aquilo que vemos com aquilo que está escrito? Eu perguntaria para você, ao seu parecer, existe fome da palavra? Os homens procurando e não estão encontrando? Ou tem abundância? Oi? Fome da palavra. Ora, se há fome da palavra, e há um número crescente, inumerável de pregadores que falam a palavra hoje em dia, então essa palavra não é a palavra de Deus. Mas o profeta Amós é muito específico quando ele diz que haveria fome e sede da palavra de Deus. Há uma escassez de se ouvir a palavra que vem de Deus, o falar de Deus, de acordo com a Escritura. Mas há uma abundância de falar da vontade do homem, da parte do homem, da ganância do homem, das necessidades próprias do homem. Então, é por isso que há uma promessa para aqueles que guardam a palavra. Aqueles que, dentro das suas dificuldades no dia a dia, estão amando a palavra de Deus, e estão guardando-a no seu coração. Estes que guardam essa palavra da perseverança, que é a palavra do reino, essas pessoas certamente não ficarão aqui durante a grande tribulação. Então, quando a Bíblia diz que aqueles que guardarem a palavra serão arrebatados, nos leva a entender que aqueles que não guardarem a palavra de Deus, mas que estiverem cheios de palavras de homens, estes ficarão. O que nos leva a entender ainda mais que a ocasião do arrebatamento, alguns cristãos sobem, outros cristãos ficam. E o fato de eles ficarem na grande tribulação não significa que eles perderam a salvação ou que são perdidos, mas significa que ao longo da sua trajetória cristã, eles foram cristãos negligentes quanto ao dever, foram cristãos que eles não venceram a Satanás no seu conflito diário, eles não desfrutaram de Cristo como deveriam fazê-lo, eles tiveram uma vida falha. Isso por quê? Por causa das facilidades desse século, por causa dos prazeres desse século. Quando eu falo prazeres, não estou falando das drogas, nem da prostituição, mas são os prazeres de facilidades que esse século propõe. Hoje em dia se prega um evangelho de facilidades, se prega um evangelho que não produz compromisso, que não gera discipulado, que não gera um servo, mas que gera patrões, aqueles que exigem que Deus tem que fazer. E ai dele se ele não fizer, porque se ele não fizer, eles proclamam, não é Deus. E assim como Satanás, lá no deserto da tentação, dizia para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ouvimos hoje em dia dizendo que quando você pede algo a Deus, ele é obrigado a fazer, porque senão ele não é Deus. A tentação é a mesma, o princípio é o mesmo. Então, guardar a palavra leva alguém a uma questão de maturidade, de crescimento para o arrebatamento, ao passo que aqueles que não guardam, que viveram essa vida de prazeres, e viveram essa vida de satisfações do próprio ego, esses, porque o Senhor ama, conforme Hebreus capítulo 10, ou melhor, capítulo 10 mesmo. Hebreus capítulo 12, desculpe-me. Diz que o pai, por amar o seu filho, então ele disciplina a todo filho que ama. Então a grande tribulação será um ambiente propício para que esses cristãos que não viveram de um modo adequado hoje, possam viver antes de estarem com o Senhor na eternidade. Aqueles que hoje sofrem a vida de um cristão, porque todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa padecerão perseguições. Então esses que hoje sofrem serão arrebatados. Esses que hoje não sofrem, sofrerão. Nenhum de nós escaparemos
dos sofrimentos, porque os sofrimentos nos tornam dignos da entrada no reino de Deus, conforme está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4, 5, 6 em diante. Então é uma questão de você imaginar e pensar e refletir sobre a sua real condição. Hoje em dia se diz assim, que o Evangelho, ele traz uma vida próspera, que o Evangelho traz uma vida agradável. Não é assim que a gente ouve? E que as pessoas que estão sofrendo precisam receber o Evangelho para terem suas vidas mudadas quanto ao sofrimento. Não é isso? Ou não é? Aí a Escritura diz assim: todos, sem exceção, os que querem viver uma vida piedosa, padecerão perseguições. Essa palavra que propõe ao homem facilidades, aliança com a política, aliança com o mundo, aliança com os poderosos dessa terra, uma vida, um evangelho que propõe uma vida de facilidades, não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra do reino. Eu tenho certeza, e hoje o nosso amado irmão chegava aqui e dizia: pastor, você está incomodando muita gente. A perseguição vem, o desprezo vem, porque a glória humana para a carne ela é satisfatória, mas quando há um desprezo, também há uma dor, mas é necessária. É preciso que entendamos que a vida com Cristo, a vida do discipulado, a vida de um servo, é uma vida de ser rejeitado pelo mundo, porque antes de o mundo nos rejeitar, rejeitou primeiramente o nosso Senhor. Ele disse: se o vosso Senhor, ele sofre rejeição e perseguição e morte, vocês não são melhores do que o vosso Senhor. Então se estabelece aqui o princípio de que o arrebatamento não é para toda a igreja. Poderíamos mostrar mais um texto que comprova isso. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor, olha que específico, ao vencedor, não diz ao cristão, é o cristão que vence, porque estamos numa luta. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, o ser arrebatado e o reinar com Cristo sobre nações, está escrito sobre nações, não está? Então não é uma questão de ir para o céu, é uma questão de ser rei, juntamente com Cristo, durante o reino milenar, sobre as nações. Também é uma questão de galardão. Precisamos entender que o arrebatamento é um galardão para quem guarda a palavra, e o reinar com Cristo sobre nações é um galardão para aqueles que guardam as obras de Cristo. Não basta ser qualquer obras, precisa ser as minhas, disse o Senhor Jesus, as minhas obras, as obras de Cristo. E quais são as obras de Cristo? Ele disse em Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo 18 em diante, ou versículo 23 em diante: ser necessário que o Filho do Homem siga para Jerusalém, para ser preso, para ser cuspido, para ser maltratado, para ser açoitado, para ser desprezado, para ser humilhado e para ser morto. E ao terceiro dia, olha a consequência, ser ressuscitado, entrar em glória para a presença do Pai. Em seguida, quando Pedro disse: Senhor, isto de modo algum te acontecerá, ele estava se opondo às obras de Cristo, ou à obra de redenção que ele viria a efetuar. Por isso, em seguida, Jesus falou: quem quiser vir após mim, quem deseja, quais de vocês que estão aqui hoje, essa noite nessa conferência, deseja se unir às fileiras de Cristo, para juntamente com ele tomar a cruz, juntamente com ele
negar a si mesmo e juntamente com ele seguir para Jerusalém, Jerusalém como um símbolo, da religião que mata, da religião que destrói, da religião que persegue em o nome de Deus. Que quem matou a Jesus Cristo, quem exigiu a morte dele, quem questionou, buscou a morte de Cristo, não foram os pagãos, não, foram os judeus que com a Torá em suas mãos pregavam em o nome de Yahvé. Então Jerusalém é símbolo da religião que persegue, que despreza e que mata. Então quantos aqui desejam esse caminho? Aqueles que tomam o caminho do negar a si mesmo, do tomar a cruz e do seguir para Jerusalém, em o nome da vontade do Pai Celestial, estes terão a certeza de que por terem guardado as obras de Cristo, reinarão com Ele sobre nações. Então, uma vez que se estabelece que o arrebatamento e o reinar com Cristo por 1000 anos sobre nações não é uma questão, um fator da salvação que diz respeito à eternidade, mas é uma questão de galardão dispensacional, ser arrebatado por ocasião, antes da grande tribulação, e reinar com Cristo sobre nações. Então já sabemos que nem toda a igreja será arrebatada, mas somente aqueles que guardam hoje a palavra de Deus e que guardam as suas obras. Guardar a palavra e guardar as obras quer dizer que o coração crê na palavra e agora nós passamos a agir de acordo com aquilo que cremos. Palavra e obras, não é somente palavra, porque assim a palavra poderia estar meramente no âmbito intelectual, mas não, são palavras que são cridas, são palavras que são amadas, são palavras que são acolhidas, são palavras que são praticadas. E essa é a proposta desse ministério: reunir discípulos, não multidão. Somente aqueles que falam: eu tenho erros, eu tenho defeitos, meu caráter ele não é perfeito, mas eu desejo ser trabalhado pelo Senhor, me alimentar da palavra no dia a dia, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas, para transformar o mais vil pecador. Não é uma questão de deixar de beber ou de deixar de fumar, porque para deixar de beber e fumar, o ímpio sem Deus também deixa. Não é exclusividade dos cristãos deixarem de beber, ou fumar, ou usar drogas. Não, ou deixar de dançar forró. Tem uns que deixaram de dançar forró porque a mulher não deixa mais ele sair. Dançou forró a vida inteira, se casou, a mulher proíbe, não vai mais. Não é questão de libertação, é de lei, de ordem. E aí dele se ele for. Agora, quando nós nos convertemos, evidentemente, deixamos essas coisas. Mas o fato de termos deixado essas coisas, esses pecados visíveis e grosseiros, beber, fumar, prostituir, não significa que estamos aptos para estar com o Senhor. Porque o problema não era aquilo que nós fazíamos, o problema é aquilo que nós somos. É por isso que há tanto cristão, e são muitos, e são todos, com seus muitos defeitos de caráter. É o crente que continua mentindo, que continua cobiçando, que continua invejoso, que continua orgulhoso, pretensioso, presunçoso. Eu não me refiro a vocês, mas me refiro a todos nós. E aí tem que tirar as máscaras da religiosidade. E como aquela mulher despida e lançada aos pés de Cristo, quando acusada de flagrante adultério, ali, consciente de que não somos, consciente de que não temos em nós mesmos nenhuma justiça própria, tirar toda a justiça própria, porque achamos às vezes que somos bons demais, achamos que vamos ser salvos porque fazemos isso ou aquilo. Nada disso. Somos salvos porque Jesus fez. Somos salvos porque Cristo pagou o preço, porque Ele morreu. E até as obras que nos garantirão o arrebatamento e o reino são obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Não são as nossas obras carnais, mas são obras preparadas de antemão
para que andássemos nelas. São as obras de Cristo. São aquelas obras que, uma vez dependendo do Espírito Santo que habita em nós, então elas nascem naturalmente como fruto do Espírito. Então tudo aquilo que produzimos com amor, paciência, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, não constitui obras do esforço humano, mas obras de uma dependência do Espírito Santo. Por isso ser chamado fruto do Espírito e não nossas. Está claro para os irmãos que nem toda a igreja será arrebatada. Por isso que ao chegarmos no capítulo 12, 14, o apóstolo João, ao receber de Deus, Jesus Cristo, as revelações concernentes ao fim, ele nos trará algumas figuras que expressam essa verdade do arrebatamento dos vencedores, em detrimento da grande mulher que fica. Então, é sabido dos irmãos que estão presentes, que conhecem de escatologia, que há muitos ensinamentos, ou há dois particularmente falando, ensinamentos tradicionais com respeito a essa visão do capítulo 12. Eu não vou ler todo o texto, vou fazer menção a alguns versículos quando necessário, mas o capítulo 12 diz: viu-se então um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, uma mulher que estava grávida e gemia com dores de parto, como aquela que estava para dar à luz. Uma mulher universal, brilhante, cheia de luz. Os luzeiros cobriam sua cabeça, cobriam seu corpo e calçavam seus pés. Uma mulher brilhante. E ela estava grávida, gemendo com as dores de parto. Diante dela, o dragão, versículo 9 do capítulo 12, nos deixa muito claro que o dragão é Satanás. Não há nenhuma dúvida com respeito à identidade do dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, que diante da mulher não faz nenhuma menção de atacá-la. O que o dragão faz diante da mulher? Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Quando? A preocupação do dragão é o filho. Ele quer o filho. A mulher está lá, brilhando diante dele, gemendo. E ele não está preocupado com os gemidos dela. Ele está preocupado: quando esse menino nascer, eu preciso devorá-lo. E por quê que ele pretende tanto, deseja tanto devorar esse filho? Os irmãos observarem, o versículo 5 diz: quando o filho nasce, ele é arrebatado para Deus. E aí então o dragão, não podendo pegá-lo no momento do arrebatamento, quando ele nasceu ele foi arrebatado, o dragão tenta pegá-lo, e por não alcançá-lo fica irado, por perder de vista o filho, e agora ele persegue a mulher, com muita ira. E qual é a ira dele? Vejam aí os versículos do capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que? Por quê que ele tanto deseja impedir o nascimento ou arrebatamento desse filho varão? Porque tão logo o filho varão nasce e arrebatado, pouco tempo restará para Satanás, para que ele seja preso, destronado, deposto do seu trono sobre a terra, sobre os homens, porque ele é o príncipe deste mundo. Cristo já conquistou vitória sobre ele na cruz do Calvário, mas essa vitória ainda não foi executada cabalmente ou efetivamente sobre ele, porque embora Cristo tenha morrido, então ele subiu aos céus e está entronizado à direita do Pai, e ele está trazendo os inimigos todos para debaixo dos seus pés. Só que ele não começa pelo diabo, nem pelos demônios, ele começa pelo próprio homem que ele salvou, trazendo o egoísmo, a inveja, a carne, subjugados para debaixo dos seus pés, para que uma vez vencidos os inimigos dentro do homem, ele possa então posteriormente vencer os inimigos que estão fora do homem. É uma obra de vencer ou de aplicar essa vitória a partir
dos inimigos interiores, para então chegar nos exteriores. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido, nesse processo e nessa ordem de prioridades, é a morte. Então o dragão, ele não tem muita preocupação com a mulher, a princípio. Toda a preocupação é com o filho. E dentro das duas correntes de entendimento sobre esse capítulo, a primeira diz que essa mulher seria Maria, mãe de Jesus Cristo. Porque esse menino é Jesus Cristo. E quem deu a luz a Jesus foi Maria. Então eles falam: veja, se essa mulher está gloriosa no céu, então seria uma prova cabal de que Maria não morreu como todos os morrentes, ou como todos os seres viventes. Mas Maria, ela foi também arrebatada, ela foi tomada, ela foi assunta aos céus. Daí a Maria de Assunção, ou a Assunção de Maria, que é vista aqui com um grande erro hermenêutico de que ela estaria glorificada nos céus. Mas por que nós não podemos crer nesta interpretação ou elucidação particular? É aí onde entra, porque sempre quando nós queremos interpretar uma profecia, nós não podemos agir como vascaínos e flamenguistas e corintianos, e são paulistas, se é assim que fala. Como aqueles apaixonados que defendem o time, mesmo quando não presta, não vale nada. A diretoria está roubando, um já foi expulso, outro está fugido, está tudo dividido, os jogadores estão todo mundo perdido, ninguém recebe salário, ninguém joga, ninguém faz gol, ninguém faz nada, e ele está lá: é isso aí, vamos continuar. Isso é paixão da carne. Quando nós analisamos um texto bíblico, é preciso nós funcionarmos como promotores. Devemos colocar aquela interpretação até a última consequência, para saber se ela passa pelo crivo da Escritura, ou se ela é apenas uma interpretação humana, para defender um ponto de vista, um dogmatismo herdado pela tradição religiosa. Então, quando nós perguntamos assim, bem, quando digamos que essa mulher seja Maria, vamos abrir essa possibilidade, não vamos rejeitá-la de primeira mão. E quando esse menino Jesus nasceu, olha o versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações. Quando Cristo nasceu de Maria, é dito, ele foi arrebatado para Deus? Jesus foi arrebatado para Deus quando nasceu? E quando morreu e ressuscitou, ele foi arrebatado para Deus? Não, ele foi assunto. Aqui é uma questão, mesmo de sentido da palavra, o significado da palavra. E muitos tropeçam em saber a distinção entre ser arrebatado ou ser assunto. Cristo foi assunto aos céus. Arrebatamento significa ser tomado de súbito. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que ele foi assunto à vista de todos os presentes. E é dito também em 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 irmãos viram a sua ascensão, ele sendo elevado vagarosamente à vista de todos os presentes. Portanto, não é conveniente aceitar que o filho varão, sendo Cristo, tenha sido arrebatado, seja no nascimento, seja na morte e ressurreição. E eu pergunto, se fosse Maria, quando o filho nasceu, ela fugiu para o deserto? Alguns diriam, sim, ela foi para o Egito. Só que ela foi com o menino, guardando o menino. E aqui é dito que o menino é arrebatado para Deus até o seu trono, e a mulher, sem o menino, foge para o deserto. Então não existe um negócio de fugir para proteger o menino do dragão. O menino já está ao lado do pai, nesse caso, no trono do pai. O filho é arrebatado ao pai, até o seu trono. Quanto a mulher, porém, versículo 6, a mulher, porém, e esse porém ele gera uma distinção clara do destino da mulher, do destino do varão, do menino varão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, durante 3 anos e meio. Então está descartada a possibilidade de que seja Maria. Mas outros, tendenciosamente, de igual modo, argumentam, não, esse filho, melhor, essa mulher é Israel. Porque afinal, o menino, que é Jesus,
E eles dizem, isso é inquestionável, porque no livro de Salmos, no capítulo 2, e também no capítulo 8, diz que Jesus, ou o Messias, é aquele que vai reger as nações com cetro de ferro. Então Israel seria a mulher, porque diz que o menino vem da nação de Israel. Então Israel seria uma mulher que ao longo dos tempos estaria sofrendo dores de parto para gerar Cristo. E eles têm uma base muito forte. A princípio chega a balançar qualquer pessoa quando eles dizem que a prova de que a mulher é Israel são os luzeiros que vestem a mulher. Porque é dito que há uma coroa de 12 estrelas, há um sol e uma lua. E aí eles tomam o sonho de José, lá no livro da Gênesis, né? Onde diz que José, falando para seu pai, sua mãe e seus irmãos, que é a semente da nação de Israel, e ele diz assim, que ele sonhou certa vez que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Então, se o sol é Jacó, a lua é sua mãe, as estrelas são seus irmãos, então a mulher vestida de sol, lua e estrelas seria um símbolo da nação de Israel. Muito bem, gostei da interpretação. É bom, não é ruim. É bom porque tem um fundamento, pelo menos tem uma origem bíblica. Pode ser que não seja isso, mas pelo menos partiu de um texto, não partiu das invenções da cabeça fértil dos homens. Todavia, se colocada à prova, esse ponto de vista também se encontra falho. Porque eu pergunto, quando Israel deu à luz a Cristo, o filho foi arrebatado e Israel fugiu para o deserto por 3 anos e meio? Não, historicamente isso não é comprovado. Ele viria sim a ir para o deserto, se significa ser espalhado entre as nações, no ano 70, depois da morte e ressurreição de Cristo, não porque dera à luz ao filho varão, mas por causa de terem rejeitado o Messias, sofreram punição pelos seus próprios erros. Então, novamente, eu não encontro base bíblica para isso. Então precisamos buscar um entendimento bíblico que nos mostre o que é a mulher e o que é esse filho varão. E os princípios hermenêuticos aqui precisam ser aplicados. E sempre quando nós então queremos entender o sentido de uma figura, é preciso buscarmos então o sentido dentro do próprio contexto do livro. E daí partimos para outras paragens em outros livros do Novo e do Antigo Testamento, buscando as referências em que outras ocasiões a mulher foi apresentada. Qual é o símbolo da mulher dentro da Bíblia? Há 2 mulheres especificamente simbólicas na Escritura. Uma está no capítulo 17 de Apocalipse. É uma mulher descrita como prostituta, assentada sobre uma besta, cheia de orgias, com um cálice em suas mãos, cheio de vinho de prostituição, que dá a beber aos homens e aos reis de toda a terra. Capítulo 17. Há uma outra mulher no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. E esta, ao contrário da primeira, é uma mulher pura, virgem, santa, alva. É dito a João: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Não é a prostituta. Veja que no capítulo 17 de Apocalipse temos a prostituta. E no capítulo 21, a partir do 9, temos a noiva, a esposa, que está em oposição à prostituta. 2 mulheres universais. E para tirar qualquer dúvida, elas recebem nomes de cidades que já se encontravam no Antigo Testamento. A prostituta é Babilônia. A noiva, a esposa, é Jerusalém. Então a Babilônia do Antigo Testamento, com todas as suas atrocidades, erros, heresias, perseguições ao povo de Deus, representa então, ou é a semente daquela mulher que será vista no Apocalipse capítulo 17 como a grande prostituta, a grande Babilônia, que será destruída no capítulo 18 do Apocalipse. E a Jerusalém, antigamente no Antigo Testamento, onde estava o trono de Deus e Davi, e o templo de Deus, a habitação de Deus, é também uma semente da grande verdade dessa mulher que vai aparecer lá no capítulo 21, que é a esposa cheia de glória com a qual o Cordeiro se casa e se une para toda a eternidade.
Então, quando nós perguntamos à Bíblia o que é a mulher, essa mulher cheia de glória, e não é uma mulher parceira de Satanás, porque Satanás está em oposição a ela. Então essa mulher certamente é a mesma que aparecerá em Apocalipse, capítulo 21, que é a noiva. São duas mulheres apenas. A Bíblia não fala de três mulheres. Quando a Bíblia toma a mulher como símbolo de alguma coisa na Bíblia, ou é o povo perverso que se encontra dentro de um sistema maligno e governado por Satanás, ou é uma mulher pura, se referindo ao povo de Deus, aqueles que ao longo de todas as eras, desde o princípio, constituem o povo separado e consagrado de Deus para o cumprimento de sua vontade. A humanidade toda, ou é uma mulher ou é a outra. A Bíblia sempre trabalha com duas vertentes. Fala de dois homens, o primeiro e o segundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. É o velho homem, o novo homem. É a prostituta, é a noiva, é a Jerusalém, a Babilônia. Sempre trabalha com esses dois viés ao longo de toda a Escritura. E portanto, se você perguntar ao Antigo Testamento quem é a mulher, aos olhos de Deus, é o seu povo. O povo de Deus do Antigo Testamento é chamado de noiva, de esposa do Cordeiro. Nós encontrarão isso com abundância de referências em todo o Antigo Testamento. Livro de Isaías, capítulo 55. Os irmãos perceberão também como que o Senhor mostra no livro de Oséias a relação dele com o seu povo, na figura de Oséias e a sua esposa, que saiu de sua casa, do seu lar, e se prostituiu, se tornou mulher de prostituições. Para mostrar como que o povo de Deus, ao longo das eras, também mantém uma relação amorosa com Cristo, ou um relacionamento pessoal com Ele, mas que o trai nas suas infidelidades com o mundo. O livro de Cântico dos Cânticos também é prova, porque ali o relacionamento de Salomão com o Sulamita representa de Cristo com a igreja, ou de Deus com Israel, no Antigo Testamento, de maneira que a mulher no Antigo Testamento é símbolo do povo de Deus. Quando se refere quem é o povo de Deus na terra, aquele povo é simbolizado por uma mulher, por esposa, por noiva. E quando você pergunta ao Novo Testamento, também nós temos o caso de João capítulo 3, quando João Batista é questionado. Olha, aquele a quem tu batizaste está do outro lado também batizando. Ele disse: quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo. É apenas um convidado. Importa que ele cresça e que eu... então o próprio João Batista reconhece que o povo seria a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz que ele zelava pela igreja de Deus com um zelo extremo, porque ele era responsável como ministro da nova aliança, de preparar a igreja, de preservá-la até o dia da vinda de Cristo, para apresentá-la como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então o Antigo e o Novo Testamento não possuem dificuldade alguma de identificar que a mulher santa, cheia de luz, é o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. E essa conciliação da mulher do Antigo Testamento com a mulher do Novo Testamento, que são uma só, está em Apocalipse, quando é dito que a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. É dito que nas portas da cidade estão escritos o nome das 12 tribos de Israel, e nos fundamentos da cidade o nome dos 12 apóstolos. Então a reunião das tribos com os apóstolos, do Antigo com o Novo Testamento, constitui uma noiva universal. O povo de Deus de todas as eras constitui a noiva de Cristo. Sei que a teologia moderna não crê nisso, não concorda. Mesmo porque ele separa Israel da igreja. E aí nessa escatologia convencional, sempre dá um destino para a igreja diferente de Israel. A Israel é uma coisa, a igreja é outra. E eu não vejo isso porque o próprio apóstolo Paulo declara que todo israelita convertido é um só com a igreja. Porque na igreja não pode ter nem homem, nem mulher, não pode haver nem escravo, nem livre, nem grego, que são os gentios, nem judeu. Porque
Cristo é tudo em todos. Então é dito também em Efésios capítulo 2 que toda barreira de separação entre gentios e judeus foi rompida, foi quebrada, para que de ambos os povos Deus constituísse em si mesmo um novo homem, formando um só corpo com Deus. Não há distinção. Toda tentativa de separar Israel da igreja é tentativa vã. Embora o povo de Israel tenha sim uma aliança com Deus, ou Deus tem uma aliança com eles, feita com Abraão, Isaac e Jacó, e que nos últimos dias é dito por causa das alianças eles serão salvos. Está em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Só que ele continua dizendo: e então, uma vez entrada a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Então é o momento que Zacarias capítulo 13 nos mostra que no Armagedon Israel receberá um espírito de graça e de súplica e de arrependimento. E então eles vão chorar amargamente no último dia por terem matado o Messias, rejeitado o Messias. E então, ao se converterem, serão regenerados e constituirão um só corpo, a igreja. É por isso que no final não temos duas cidades, é só uma cidade. É a Nova Jerusalém, formada de gentios e judeus convertidos. E uma vez convertidos, judeus e gentios, constitui a noiva do Cordeiro por toda a eternidade. Então, se essa mulher é o povo de Deus ao longo das eras, por que estaria vestida de luzes? Por que estaria vestida com o sol, com a lua, com as estrelas? Por que não colocar ou trocar a ordem dos elementos? Amados, quando você olha para a Bíblia, para o Antigo, para o Novo Testamento, com a visão panorâmica, holística do todo, certamente vocês perceberão que o povo de Deus, ao longo das eras, que é uma mulher universal, que é atemporal, porque ela não se prende a uma dispensação específica, mas ela transcende as dispensações. Essa mulher, ela passou por 3 períodos específicos: o período antes da lei, o período da lei e o período depois da lei. Não é assim que a Bíblia divide as 3 principais dispensações bíblicas? De Adão até Moisés, uma dispensação. De Moisés até Cristo, outra dispensação. De Cristo até hoje. E quem foi que fez essa divisão? A própria Bíblia, está lá em Romanos. Os irmãos poderão verificar. No capítulo 5, versículo 12, quando Paulo explicando, ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ele estabeleceu o ponto de partida, Adão, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E mesmo aqueles que pecaram, aí ele diz, antes de Moisés, ele estabelece outro ponto, aqueles que pecaram até a lei, que é Moisés, mesmo sem terem a lei, eles são passíveis de morte, porque todos pecaram. Mas em Moisés vem a lei, Então está o nome lá em Apocalipse, em Romanos 5, 12 e 13, o nome de Adão e o nome de Moisés, como marcos divisivos, dispensacionais dentro da história da humanidade. Adão até Moisés, porque em Moisés vem a lei, e a lei estabelece um novo modelo de comportamento de Deus para com o seu povo Israel. E agora essa lei prevalece até Cristo. E aí João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então temos Adão, Moisés e Cristo. Adão, que introduz o relacionamento do Criador para com a humanidade. Moisés, que estabelece um relacionamento legal da lei, o princípio da primeira aliança com Israel. E Cristo, que estabelece o relacionamento da graça para com todo aquele que crer em seu Filho Jesus Cristo. Então essa mulher, ela está vestida com 3 tipos de luzeiros diferentes, exatamente porque essa mulher, por ser uma mulher universal, ela compreende os 3 períodos principais da história do povo de Deus na terra. As estrelas como símbolo daqueles que viveram antes da lei. Por quê? Observem que uma estrela no céu é aquela que mesmo sozinha brilha, ou em companhia de outra brilha. A estrela
ela não precisa da coletividade para brilhar, não precisa de muitas estrelas para juntas brilharem, mas uma só é capaz de resplandecer e fazer a diferença. Então no Antigo Testamento nós não temos um corpo coletivo de pessoas servindo a Deus até a lei. Nós temos Enoque, um homem que numa época escura brilhava como uma estrela, resplandecia. Não tinha todo um povo com ele. Temos Noé, temos Sete, temos Enos, homens individuais que não eram percebidos com a coletividade. Então as estrelas representam o período antes da lei. Aí vem a lua debaixo dos pés, representando o período da lei, porque assim como a lua, ela reflete o brilho do sol, a luz que a lua tem é o reflexo do sol, a lei também é apenas um reflexo da realidade que é Cristo, o sol da justiça. Então o período da lei, representado pela lua debaixo dos pés, que não foi um período glorioso, por razão pela qual está debaixo dos pés. E o sol, que é símbolo de Cristo, que cobre o corpo, não aponta para a igreja do Novo Testamento como o corpo de Cristo, e Cristo resplandecendo em seu corpo. Então essa mulher é o povo de Deus ao longo das eras, nos 3 períodos principais. E quando nós lemos a história da igreja, do povo de Israel, e daqueles que viveram antes da lei, percebe que essa mulher, ela sempre foi uma mulher fraca, frágil. Não é sem razão que Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que a mulher é a parte mais frágil do homem. A mulher, ela tem esse aspecto de fraqueza, de fragilidade. Quando os irmãos leem o Antigo Testamento, a história da mulher, ou do povo de Deus, e lê a história da igreja no Novo Testamento, através das 7 cartas em Apocalipse 2 e 3, e lê a história também pelos historiadores da igreja ao longo das eras, eu pergunto, essa mulher, ela é uma mulher vencedora no seu viver diário? Ou é uma mulher que constantemente tem sofrido as marcas das derrotas? Eu sei que o crente bem fervoroso e muito positivo, ele fala, a igreja, ela é vitoriosa. E assim que ouvimos os pregadores falar, quando fala isso, até o derrotado fica empolgado na hora. É uma maneira de empolgar o povo. Quando Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele aponta para o estado eterno de vitória da igreja. Mas quando você lê as 7 cartas do Apocalipse, é notório o quanto que Cristo, ele chega até a sua igreja e começa a falar, conheço as tuas obras, conheço isso, conheço. E ele começa a citar os desvios, os erros, as quedas que o seu povo sofreria ao longo de todos os tempos. Por isso o Senhor, primeiramente ele chega dizendo quem ele é, e aí então ele se refere ao conhecimento que ele tem da igreja, a sua condição de erros, de heresias e de quedas, e ele conclui cada uma das cartas fazendo um convite. Se vocês se arrependerem da condição em que se encontram, e se levantarem da ruína, e abandonarem o engano, abandonarem o erro, e se voltarem para mim, aí ele promete um galardão. Cada uma das cartas, no final de cada uma delas, ele propõe uma recompensa, como um resultado de uma reação positiva do seu povo. Então a mulher, a própria história do povo de Israel do Antigo Testamento é prova disso. O povo de Israel foi chamado, dentro da sua aliança, para ser cabeça e não cauda, era mais cauda do que cabeça, porque viveu a sua vida toda sob cativeiro, nasceu no Egito, peregrinou no deserto, ao entrar na boa terra que achava que agora estamos em casa, passou 400 anos escravo sob o poder ali das nações, o tempo dos juízes, servindo a um, servindo a outro, né? Quando achavam que estavam vivendo um momento áureo ali de Salomão, Salomão morre, seu filho Jeroboão assume, o reino se divide, e a metade do povo vai para o cativeiro assírio, a outra metade vai para o cativeiro babilônico. Quando eles voltam, caem no jugo dos gregos. Quando se libertam, ali, liberação dos macabeus, aí eles caem no jugo romano. Aí quando Cristo vem, eles estão servilmente no jugo da religião,
judaica e da política romana. E quando então eles pensam que vão fazer alguma coisa, eles perdem tudo, é tudo destruído, Jerusalém destruído, o templo destruído no ano 70, e são espalhados. E aí voltaram depois de muitos anos, aí no ano de 1948, 46, 48, e até hoje estão lutando aí para respirar. Tudo como consequência dos seus próprios erros. Então nós vemos que a mulher, ela não coloca medo no dragão. O dragão, quando olha hoje para a igreja, acho que ele está com medo da igreja. Agora ele sabe que no interior da igreja, Deus está gerando um filho varão. Então ele sabe que quando esse filho varão nascer, restará para ele pouco tempo. Aí sim, aí ele quer perseguir a mulher. E a mulher, por causa da perseguição, ela foge, e é sob a pressão da perseguição que essa mulher vai amadurecer. Aí o dragão, sim, terá medo dela. Então é um filho sendo gerado no interior do povo de Deus, ainda que o povo de Deus, ao longo das eras, tem demonstrado fraquezas e tem mostrado derrotas em vários níveis do seu viver. Hoje em dia, quando você fala, por exemplo, de igreja no sentido evangélico, não se pode falar em vitória, porque vemos um povo derrotado. Por que derrotado? Porque deu a mão à política. Hoje em dia, o melhor lugar de conseguir voto para eleger a corrupção são nas igrejas. Os púlpitos são entregues e vendidos por dinheiro. O voto dos crentes são vendidos. E a igreja fica, ao invés de aplaudir a Jesus, aplaudindo os políticos. E não diga que é mentira. Isso é derrota espiritual. A igreja que deveria buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, está buscando o reino deste mundo. Porque cada campanha que é apresentada, campanha do Machado, campanha do Sal, campanha do Vale, campanha disso, daquilo, para trazer riqueza material, o povo está assim como Jacó, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, por um momento de prazer. Esaú, desculpem, me perdoem. O Esaú vendeu, o Jacó comprou, né? Muito bem. Muito obrigado pela lembrança. Pastor, não vou voltar nessa igreja mais porque eu estou escandalizado. Muito bem. Não estamos vendendo nada aqui. E financeiramente não teremos nenhum lucro. Agora você terá prejuízos ou lucro se ouvir a palavra de Deus. E se com o coração sincero deixar de ser dogmático e começar a ver com olhos espirituais o que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo hoje. É a questão de posição. Deixar de ser flamenguista. Depois eu explico em outra ocasião porque eu digo tanto o nome do time de futebol. É para não dizer nome de nenhuma denominação específica. Para que vocês vejam a relação. Porque quem torce para o Flamengo não torce porque ele é bom, não. Torce por paixão. Porque o time é ruim. E ele está lá firme. É o outro que está no lugar que está vendo patente o erro, o engano, mas está firme com o engano. Porque não é discípulo de Cristo, é discípulo do Flamengo, Corinthians. Vocês entenderam, né? Entenderam, né? Eu encontrei esse meio de falar as coisas. Então, quem é esse filho varão? Se a mulher é o povo de Deus, que o dragão não tem medo, mas está em frente a ela, aguardando o momento de devorar o filho. Quem é esse filho? Pastor, esse filho, ele vai reger as nações com cetro de ferro. Não seria Cristo? Vamos perguntar ao próprio livro do Apocalipse? Capítulo 2, versículo 26, já lemos hoje, vamos repeti-lo rapidamente. 2:26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Não é a referência? O filho varão haverá de reger as nações com cetro de ferro, e as despedaçará como quem despedaça objetos de barro. Então o filho varão aqui é identificado como os cristãos vencedores. Pastor, mas filho varão é um só, os vencedores são muitos. Não há uma incoerência com a questão plural e singular? A mulher também é só uma, mas é formada pela coletividade dos salvos. Então a coletividade dos vencedores está na representação singular do filho varão, assim como os demais estão representados pela uma só mulher. A mulher é todo o povo de Deus, mas Deus tem trabalhado intensificamente no seio da mulher, no interior da mulher, no meio do povo de Deus, a fim de gerar uma pequena parte que está na mulher, faz parte da mulher, mas não ficará com a mulher durante a grande tribulação. Observe que a identificação desse filho varão, olha como é dito, é um filho no masculino, em oposição à mulher feminino, porque essa mulher é símbolo de fragilidade, conforme está em 1 Pedro 3, versículo 7, então o homem é símbolo da força. Então esse pequeno remanescente, que está no interior da mulher, é um povo forte, é um povo que não se rende às falácias do diabo, que não se dobra diante da imposição desse sistema globalizado evangélico, que diz que se não se unirmos a eles, não prosperaremos. Hoje em dia, está havendo uma globalização, vocês estão observando isso? As igrejas que não se unirem às grandes massas e os poderosos evangélicos, eles não têm espaço, e nós não queremos espaço. Só queremos ser gerado filhos varão. É um povo forte. E esse filho, quando nasce, ele não é um infante, ele é varão, ele é maduro. Olha as características: é forte porque é homem, é maduro porque é varão, é varonil. Está falando da força e da maturidade. Quando Jesus voltar, haverá de existir um povo, um pequeno povo, escondido no interior ou no meio dessa grande massa da mulher, um povo que viveu se alimentando de Deus, tendo comunhão com Deus. Esses aqui o diabo tanto quer destruir, porque sabem que o arrebatamento dos cristãos vencedores é o ponto que determina o seu destronamento. Os irmãos lembram, lá em Daniel, no capítulo 10, quando Daniel orava por 21 dias, pedindo uma resposta a Deus, e então ao cabo de 21 dias, chega Gabriel, disse: olha Daniel, desde o início das tuas orações, saiu a ordem para eu vir, mas eu fui detido nesses ares, nas regiões celestes. Por 21 dias o príncipe da Pérsia me resistiu, não queria permitir que eu descesse. Houve uma luta espiritual, e hoje se fala tanto de batalha espiritual, né? Mas tão descontextualizado que a Bíblia diz. E então eu tentava descer por uma ordem divina, mas o principado da Pérsia, que é um príncipe criado por Deus, que representa aquela região da Pérsia, me deteve. Uma guerra de poderes, e por Gabriel não poder então vencê-lo, por causa da questão mesmo hierárquica, Deus enviou Miguel em meu auxílio. Leu em casa, Daniel capítulo 10. E então Miguel veio em meu auxílio, e eu vim, desci, e aqui estou. E saiba, quando eu voltar, outra guerra será travada, porque a questão do espaço aéreo de cada região é uma questão de governo. Não pense que é uma questão de descer e voltar, igual está todo mundo vendo o anjo descendo, voando, subindo para todo lado, né? Subindo, descendo em toda a direção, né? É a questão governamental. Deus é um Deus de princípios, e
e o maior e grande princípio da existência do ser de Deus, desculpem, é o princípio da autoridade, da submissão. O próprio Miguel, que é um grande arcanjo de Deus, quando foi buscar o corpo de Moisés no Monte Nebo, não é verdade? Que ele pegou, Satanás também chegou para buscar o corpo. Naquela luta é dito lá em Judas que Miguel não ousou proferir palavras ou juízos infamatórios contra Satanás. Hoje em dia está o seguinte: ai, queima o diabo, chuta ele, belisca o capeta, pisa nele. Mas Miguel não ousou. Não cabe a nenhum ser criado julgar ou proferir juízo contra nenhuma pessoa ou ser específico. Muitos mandam para nós e-mails, ou às vezes nos ligam: ah, pastor, mas você está falando ou julgando as pessoas. Nunca vocês me viram julgar nenhuma pessoa. Nós falamos daquilo que está decadente, não são pessoas, são práticas decadentes. As práticas são malignas. O povo é de Deus, e o povo de Deus tem que deixar as práticas. A denúncia não é uma palavra de condenação ao povo de Deus, mas é um condenar as obras más que se praticam, como todos os profetas do Antigo Testamento fizeram nos seus ministérios proféticos, e como Paulo e os demais apóstolos fizeram no Novo Testamento, e como Lutero, Calvino, Wycliffe, John Hus, Zwinglio e tantos outros fizeram na Reforma Protestante. É expor o erro e clamar para que aqueles que são verdadeiros abandonem tais práticas. Então, quando Miguel ou Gabriel desce, ele diz: olha, essa região é uma questão de governo. Então, para subir e descer, tem que estar munido de autoridade sobre principados e potestades. Então, quando Cristo ressuscitou, e agora ele é o novo homem em glória, que ele vai sendo ascendido aos céus, ele vai ter que passar por as regiões administrativas aí dos ares. E o Salmo 24 revela que no momento em que ele subia, os céus cantavam um novo cântico dizendo: abram, olha a ordem, alas, porque o Rei da Glória vai passar. Então os céus foram se abrindo, e todo principado e potestade tiveram que abrir caminho e se render diante do Rei da Glória. E se alguém questionasse: quem é esse Rei da Glória? Aí o coro respondia: é o Senhor Todo-Poderoso, vitorioso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Então, ser ascendido aos céus, ir daqui para o trono do Pai, é uma questão também de autoridade, de exercício da autoridade sobre principados e potestades, porque é uma questão administrativa e de governo. Semelhantemente, quando então o filho varão será arrebatado, ele simplesmente não vai subir zombando, rindo, escarnecendo, nem pisando no capeta. Mas é dito, versículo 7, capítulo 12: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Os céus descem em socorro daqueles que estão sendo ascendidos ou arrebatados para Deus. E neste momento haverá uma guerra nos ares. Aqueles que hoje vencem o dragão aqui, haverão de vencê-lo nos ares, por ocasião do arrebatamento. Mas alguém dirá: pastor, mas aqui diz Miguel e seus anjos, não diz a igreja, não diz os vencedores? Leia, versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram as próprias vidas.
O filho varão é aqui descrito como aqueles que venceram a Satanás, devido ter um viver piedoso, um viver não na base das obras humanas, mas aqueles que viveram na base do sangue, do sacrifício, da redenção, aqueles que mantiveram uma palavra do testemunho, mantiveram um testemunho de renúncia, e mesmo diante da morte, não amaram as suas próprias vidas. Discipulado é sinônimo de não amar a própria vida. Por isso, no momento desse arrebatamento, versículo 12 diz: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por ocasião do arrebatamento dos cristãos vencedores, o filho varão, Satanás desce, e aí começa a grande tribulação. É por isso que o capítulo 13 diz, versículo 18 do 12: e se pôs em pé sobre a areia do mar, Satanás. O 13: vi emergir do mar uma besta. Olha só a conexão. O filho varão sobe, o diabo desce, e a besta sai do abismo, para então começaram a agir por 42 meses, que é o equivalente a 1260 dias, dias nos quais a grande mulher que não foi, fugirá para o deserto. E será assim, socorrida por Deus. Mas o deserto, como o próprio nome designa, representa um período árido, de escassez, de tribulação e de provação. Então, os vencedores sobem para o trono, e os que não venceram ficam na grande tribulação. Você é alguém que quer subir ou que quer ficar? Quer subir? Pode falar a verdade, não tem problema algum. Tem alguns que querem ficar. Isso é particular. Se você deseja subir, já sabe o caminho: guardar a palavra de Deus e praticar as mesmas obras dele. Guardar a palavra e guardar as obras. Então, enquanto a igreja, ou melhor, os cristãos vencedores, estão no trono, desfrutando, galardoados ao lado do Pai, do Filho, na terra, os judeus, aqueles que foram selados, no capítulo 7 de Apocalipse, que também deverão passar pela tribulação, com uma vantagem sobre os cristãos que ficarem, porque os judeus que ficarem serão salvos no final da grande tribulação, sim, mas eles trazem sobre si a testa um selo, uma marca, que determina que nenhuma ação sobrenatural de demônios poderá tocá-los, porque eles trazem a marca. Os cristãos evangélicos que ficaram, a saída de Deus para eles é que eles deveriam ser arrebatados. É a saída de Deus. Mas se não foram, também não tem o selo, porque os selos são para os judeus. Então, eles serão tocados, perseguidos e tocados. E muitos, à diferença dos judeus, morrerão, serão torturados. E os irmãos bem sabem que o grande sistema babilônico, da besta, e econômico, é que ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Pastor, mas pode ser o caso de que algum cristão receba a marca da besta? Não. Partindo do princípio da soberania de Deus, a própria Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, que somente seguirá a besta e adorará a besta aqueles cujos nomes não estão escritos, ou que não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, é uma garantia. Evidentemente que quando a igreja ficar, todo esse joio que preenche as fileiras e as cadeiras e os templos religiosos, eles vão se revelar que não são. Porque o joio, ele só tinha uma razão: prejudicar, atrapalhar, roubar a vitalidade, a vida
do povo de Deus. O joio é como aquele capim que cresce no meio de ervas boas para minar a vida. Onde tiver uma horta plantada e você permitir que o capim cresça, o capim fica verde. E a planta sadia e boa para alimento fica murcha, fraca, amarela. Não é assim? É para isso que serve o joio. Foi semeado para isso, para minar, deixar o povo de Deus amarelo. E o sistema forte, o sistema religioso é viçoso. O povo de Deus é fraco. O joio está minando a vitalidade, a saúde do povo de Deus. Então, nessa ocasião da grande tribulação, aqueles que não eram, mas fingiam ser, abrem mão, porque não vão submeter à tribulação, por causa do nome de Jesus, jamais. Mas aqueles que verdadeiramente eram, os irmãos podem observar que constantemente na televisão eu falo: você que ama a palavra, você que é verdadeiramente filho de Deus. Isso não é um jargão. Estou tentando tocar na sensibilidade dos verdadeiros, para que ele se reconheça verdadeiro e que saiba que ele tem que reagir. Então, os verdadeiros que gastaram a sua vida no meio de toda aquela euforia da religiosidade, mas que ficou, ele vai se descobrir como um servo infiel, que foi, mas um servo que é verdadeiro. Não é porque eu fui infiel que eu vou continuar infiel. E aí então começará um procedimento intenso, 3 anos e meio. Seus bens serão tomados. Se a sua casa confortável era a razão de você não congregar, isso será tirada. Olha que bondade de Deus. Como Deus é bom. Porque ama o filho. Ele fala: filho, eu te quero junto a mim, mas tua casa nos impede de nos aproximar. Vou tirá-la. É como diz Abraão: teu filho, depois que nasceu, que eu te dei, assumiu o primeiro lugar na tua vida, sacrifica-o para mim. Somente quando Abraão entregou, colocou no altar, é teu, que levantou o cutelo e que baixou a mão, como que dizendo: a entrega está realizada, eu para, não mate, não quero que ele morra fisicamente, eu queria que ele morresse no teu coração, tão somente, já está sacrificado. Então, hoje em dia muitas coisas ocupam o nosso coração. Se o teu dinheiro te dá facilidade na vida, viagens, passeios, churrascarias, qualquer outra coisa que seja, e isso é um impedimento para você levar uma vida de discipulado, de servir, de ouvir, de se humilhar, não te preocupe, Deus é bom. Ele te ama e Ele tirará de você. Durante a grande tribulação você não terá esses meios. Aí você vai se perceber como nasceu, nu, sem alimento, sem casa, perseguido, procurado, ameaçado de morte, desempregado. Quem tinha pensão gorda vai perder, a aposentadoria gorda vai perder, conta bancária gorda vai perder. Não pode ter nenhum prazer que outrora lhe impediu de servir ao Senhor. A grande tribulação é, portanto, um ambiente adequado para que a pessoa se encontre com Deus. Se encontrará. As cavernas, nas montanhas, orando, o que nunca fez. Jejuando, como nunca fez antes. Você vê jejum de verdade mesmo, não tem jeito, tem de quebrar o jejum. Lendo a palavra, buscando a comunhão, buscando o crescimento. Eu não tenho tempo de abordar a estrutura escatológica, nem teria como. A gente passou 2 anos tentando, não conseguimos ainda. Não seria numa conferência de 3 dias que iríamos esgotar. Mas por ocasião da 6ª trombeta, todos os cristãos que ficaram terão que ser arrebatados. Não para o trono de Deus, mas para o encontro entre nuvens. E aí é uma longa conversa para explicar Cristo na nuvem, Cristo sobre a nuvem, para o trono de Deus, para os ares. São termos que fazem essas diferenças, mas que na leitura diária não se percebe com facilidade.
É preciso toda uma identificação dos termos para se entender esses momentos diferenciados. E aí todos se encontrarão com Cristo nos ares, onde ocorrerá o chamado no grego bema, que é o tribunal. É chamado tribunal de Cristo. Quando Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo a proporção do bem e do mal que fez por meio do corpo. Todos seremos julgados. Cuidado, não é um julgamento para a vida ou para a morte, porque aquele que creu em Jesus Cristo já passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Não é um juízo para o lago de fogo, para a vida eterna. É um juízo para tratar das obras, para saber o que cada um receberá durante os 1000 anos do reino milenar. Eu sei que muitos cristãos ficam assim, estranhando esse assunto, mas não se preocupem não, eu tenho uma novidade para vocês. É interessante como a maioria das igrejas evangélicas não falam disso, e até mesmo duvidam, mas duvidam porque não sabem que os seus próprios mestres de teologia falam a mesma coisa. É incrível como você pega um comentário de um doutor, um comentário publicado pela CPAD, por exemplo, ou pela editora Vida, que seja, nomes de doutores que estão nas mais variadas denominações evangélicas e que escreveram falando sobre o tribunal de Cristo, explicando que não é vida eterna, nem morte eterna, é galardão. Na semana passada eu ganhei mesmo um livro chamado Manual de Escatologia. Esse livro está lá, o indivíduo falando tudo. Sabe? Porque o povo dele não sabe? Não sei. É porque o conhecimento teológico, ele foi terceirizado. Quem quiser saber da Bíblia, dizem, vai ter que procurar numa faculdade secular de teologia. E chegando lá também não encontra. Mas o conhecimento é para a igreja. É por isso que para a edificação da igreja Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. E os pastores e mestres têm um ministério dentro das igrejas locais para ensinar. Aí teve uma pessoa que diz assim: pastor, eu não gosto muito do seu programa, televisão, porque você não prega, você dá estudo bíblico. É porque a pregação é aquela: Deus vai abrir o mar vermelho e essa noite as águas vão se abrir e você vai passar e Aí a pessoa fica na cadeira. Aí quando sai, cadê que abriu o quê? Emoção, superficialidade. Uma vida cristã sustentada por emoções meramente. Mas o que Jesus Cristo fazia? Ele ensinava no barco, em casa, ensinando os mistérios do reino, revelando. Porque somente o conhecimento de Deus produz uma maturidade. Viver neste mundo tenebroso, dando a vinda de Cristo, requer uma visão clara e alargada a respeito do propósito de Deus. Você caminha como quem está em pleno dia, porque conhece a Deus e o seu propósito. Aí você não tropeça. Quem anda pela superficialidade, vou parar de congregar, os irmãos não me amam. E para. O irmão não me ama. O pastor não me cumprimentou. Não posso cantar no coral. A igreja não está boa. É por isso que quando alguém vem congregar aqui, eu sempre peço que tenhamos uma comunhão antes. E eu pergunto por quê. O que te motiva a vir? E quando eu percebo que as motivações são qualquer outra, menos o discipulado da palavra, eu digo: não é bom que você venha. Aqui você vai ficar frustrado. Fique lá. E outros que já vieram e depois procurar, pastor, não sei. Eu falei: você deveria voltar. Porque aqui não é uma empresa. Aqui é uma reunião. Pessoas que amam o Senhor.
Apenas isso. Amam a palavra e querem caminhar com Deus. Só isso. Nada mais. Aí nós nos reunimos para orar, para ler a palavra, para adorar. Vivemos na comunhão com os irmãos diariamente. Em nome de Jesus, amém. Aguardando a vinda de Cristo. E a Bíblia diz que depois de julgados, evidentemente aqueles que venceram, no final da grande tribulação, com Ele nas nuvens, já estarão aí. Cristo já terá descido até as nuvens. Só que a nuvem haverá de encobri-lo. Enquanto aqui na terra acontecem os últimos momentos da grande tribulação. Nesse momento específico, a besta, que é o anticristo, com o falso profeta, com os exércitos dos reis da terra, e com exército de demônios, e de Satanás, e toda a sua corja, juntos, eles estarão para efetuar um holocausto completo sobre Israel. A Bíblia chama de guerra do Armagedon. Estar ali por um passo, para aniquilar plenamente, para dizimar o povo de Israel. Aniquilar plenamente. Nós falávamos isso hoje de manhã. E neste momento, não tendo eles para onde recorrer, porque não podiam prosseguir fugindo por causa do monte. As montanhas, os montes o cercam. Para baixo tem um chão, não tem como fazer como um avestruz, né? Tem jeito. E agora vem o exército do anticristo. Eles estão cercados, estão presos. Eles não têm para onde olhar ou recorrer. Até que se lembram que eles podem olhar para cima. Como diz o Salmo, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí eles lembram de Abraão, lembram de Isaac, lembram de Jacó. Eles lembram que são um povo chamado, escolhido. E essa lembrança já é um reflexo do agir do Espírito neles. Vocês poderão abrir a Bíblia rapidamente em Zacarias? Deixem aberto o capítulo 12, 13 e 14. Naquele momento que Israel estiver naquela situação, o Espírito Santo começará a lançar os primeiros raios da luz na mente de Israel, lembrando-os de que eles são um povo chamado, escolhido, e que eles chegaram vivos até o final da grande tribulação. Não foi porque eles eram bons fugitivos, porque tinham estratégias de fuga, não. É porque o Senhor os selou para perseverarem até o final da grande tribulação, para que sejam salvos. Aqueles a quem ele selou somente. Então capítulo 12, versículo 10 fala: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Imagina aquele momento, amados. Eu estarei nas nuvens com o Senhor. Serei um vencedor. Você também vai estar lá? E de lá nós vamos olhar. Nós veremos Israel encurralados, né? Ali. De repente, começa um mover do Espírito Santo neles, amolecendo o coração outrora endurecido. E um espírito de graça, porque é impossível que alguém se converta a Jesus se não houver a influência do espírito de graça. Cai por terra aquele grande chavão religioso. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém quer aceitar. Se ele não vier a ti e se ele não derramar graça no coração. Está aqui: derramarei o espírito de graça e de súplica. E o povo de Israel começará a se lembrar então da aliança, das promessas, de que mesmo estando em angústia nos últimos dias,
como está lá em Deuteronômio capítulo 4, eles poderão se voltar a Deus de todo o seu coração e clamar por socorro, e Deus enviará socorro do alto. Está escrito também lá em Mateus, no capítulo 23, no último versículo, quando Cristo fala: desde agora não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em o nome do Senhor. Então, desde o momento em que Israel rejeitou a Cristo, ele foi crucificado, que eles não mais tiveram a presença de Deus e nunca mais o viram até esse momento, não tendo como olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, nem para baixo. A Bíblia diz que eles olharão para cima e eles vão clamar por socorro a Jeová, a Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E para a surpresa deles, que foi também a surpresa de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando eles pensam que enxergarão a glória do Jeová, segundo a sua revelação no Antigo Testamento, eles verão o Jeová, o Deus eterno, altíssimo, sim, mas na revelação do Novo Testamento. Neste momento, quando eles clamarem por socorro, a nuvem que encobre Cristo com os seus vencedores nos ares se dissipa, e surge então nos céus a figura gloriosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desce em vitória, em socorro de Israel, que agora já estão chorando, já estão clamando, e eles olham para Cristo. Verifique no capítulo 13, versículo 10 ainda: sobre a casa de Davi, sobre o habitante de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplica. 12:10: olharão para aquele a quem traspassaram, eles verão a Cristo glorificado, que desce em socorro de Israel, e eles contemplam as marcas dos cravos nas mãos e nos pés, e quando eles virem que aqueles a quem eles desprezaram é o Cristo, é o Messias, é o próprio Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, o que é dito que vai acontecer? Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Pense numa mãe que chora pela perda do seu primeiro filho. Aquela dor, eu não posso falar exatamente o que é. A gente pode imaginar como que dói, e eles então vão chorar amargamente de arrependimento. Cristo então vem descendo, Apocalipse capítulo 19, abram lá em nome de Jesus, versículo 11: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, ou são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o manto que foi manchado de sangue lá no Calvário. Vem agora manchando as vestes do Rei dos Reis. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Para quem não acolhe a palavra, o seu nome é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E esse exército é um exército de vencedores, porque os irmãos lerem anteriormente no versículo 7 e 8, especificamente no 8 é dito: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São os santos glorificados e vencedores que vêm triunfante com Cristo, descendo dos céus para a terra. Zacarias 14 diz que os pés de Cristo vai pisar o monte das oliveiras, o qual será fendido para ambos os lados, e criará um vale
no meio, para que o povo de Israel fuja por este vale e venha compor o exército de Cristo nas últimas fileiras. E agora o cenário está bem montado. Cristo, o representante legal de Deus, com o seu exército, diante do anticristo, seu representante legal de Satanás, com seus exércitos. 2 exércitos e 2 autoridades constituídas dos 2 reinos, das trevas e do Filho de Deus. A Bíblia chama esse tema, ou esse dia, esse momento, lá em Joel capítulo 3, é o dia do Senhor. É o vale da decisão. É dito multidões e multidões no vale da decisão. Que decisão é essa? Decidir o quê? Aí os compositores, os chamados levitas, né? Tudo bem. Compõem os cânticos, multidões e multidões no vale da decisão, como se fosse um vale cheio de incrédulos, se decidem ou não em aceitar a Jesus. Nada disso. Esse vale da decisão é o dia D, que será decidido a posse errar. Porque Satanás, outrora estabelecido por Deus, quando ainda era perfeito, o seu estado de perfeição, ele foi estabelecido para governar a terra, antes da queda, antes de Adão. Leiam Ezequiel 28. Estabelecido, ungido, querubim da guarda. Só que ele usurpou aquilo que não era dele. Por isso caiu. E por isso criou todo esse mal que se vê no universo hoje, aqui no nosso planeta particularmente. Então Cristo veio, nascido de mulher, e a sua morte foi o preço pago pela redenção da terra e dos homens. Por isso, quando ele ressuscita, ele declara, dizendo: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ele tem agora essa autoridade, ele comprou, agora é dele. Então ele desce para tomar posse da terra. E quando o Satanás, o anticristo, os exércitos fizerem resistência contra o proprietário e o herdeiro legal da terra e dos homens, ali é o vale da decisão. E quando eles pensarem que eles haverão de lutar, e pensarem que aquela batalha haveria de durar algum tempo, na possibilidade de que haja vitória de qualquer um dos lados, a Bíblia diz que estando eles ainda em pé, Zacarias capítulo 14, os olhos deles, dos homens, dos exércitos, apodrecerão, estando eles na órbita, e a língua apodrecerá na boca, estando eles ainda de pé. Os homens, os exércitos do anticristo, vivos, apodrecerão. Assim como Herodes, vivo em pé, foi comido por bichos, devorados pelos vermes, assim o Senhor, com a palavra do seu poder, com a palavra da sua boca, com a espada que sai da sua boca, destruirá aquele exército. E vai reunir ao seu redor as nações dos 4 cantos da terra. Mateus capítulo 25, a partir do 31. E ali ele vai separar as nações. Não confunda o julgamento do trono de glória de Mateus 25, 31 com o juízo final, ou com o juízo da igreja. Não, ali é muito claro, ele reunirá as nações. E ali ele vai estabelecer quantos daquelas nações constituirão as nações sobre a terra, sobre as quais Cristo e os vencedores haverão de reinar por 1000 anos. Há aqueles que não concordam com os 1000 anos. Basta que vocês leiam Apocalipse, capítulo 20. Quando descreve a vitória de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, é dito que um anjo desce do céu, amarra Satanás e seus anjos, seus demônios, e os prendem por 1000 anos no abismo, e Cristo reinará
sobre a terra. Apocalipse 5:10, Cristo reinará sobre a terra. Eu sei que isso frustra aquilo que aprendemos outrora, de que quando Cristo vem, os salvos vão para o céu, os ímpios para o inferno, e agora vamos cantar eternamente no céu. Não é assim. A Bíblia diz que haverá 1000 anos de reino sobre a terra. Não é na terra, mas Cristo e os vencedores, hoje, nos lugares em que ocupam aí os principados e potestades, que serão depostos todos do trono e presos no abismo, Cristo e os vencedores ocuparão esses lugares. Como é dito no Salmo capítulo 2, dá-me por herança, como o Pai diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. O filho pedirá, o pai concederá, e ele repartirá com os vencedores os despojos, e então eles reinarão sobre a terra. Dos ares para a terra. E será um reino de equidade, um reino de justiça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim só se dará no final do milênio, quando por fim o Senhor julgar no grande trono branco a todos os mortos do passado. E ali então o destino eterno de cada um for decidido, selado e executado. Somente no capítulo 21 do Apocalipse é que João fala as palavras de alívio, dizendo: vi novos céus e nova terra. O mar já não existe. Aí segue-se ali em diante a eternidade. Não posso continuar falando, até mesmo porque cada vez que eu falo algo sem o devido fundamento bíblico, porque são temas que precisam ser aprofundados, talvez gere dúvidas ainda mais, ao invés de esclarecimentos.